dia. Bom dia. Tá bom? Estou ouvindo bem? Sim. Tá bom. Bom, gente, bom dia a todos. Como disse nosso amigo na sua introdução, né? Aos poucos os trabalhos vão voltando, aos poucos vamos voltando à normalidade, né? Então é muito bom estarmos reunidos, estarmos juntos para não só conversar, não só para falar do Evangelho, mas até para trocar energias, né? Muitos de nós sentimos até falta disso, né? Por estarmos nessa situação ainda, de uma forma ou de outra. Nós estamos saindo de casa, estamos trabalhando, mas muitos de nós continuam em algum grau em isolamento, né? E sentimos falta dessa troca de energias, de poder, né, vir aqui dar um aperto de mão, dar um abraço, né? Porque o abraço ainda não dá, mas depois, né, fazer, né, um aperto de mão, né? Bater a mão com mão, a gente consegue já. Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento. Nós vamos falar hoje sobre o amor. Quando Jesus foi perguntado mais de uma vez qual era a melhor forma de conquistar o reino dos céus, ou qual a melhor forma de se tornar uma pessoa melhor, Jesus respondia que nós deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós vamos falar então sobre o amor, só que nós vamos falar exatamente de uma proposta bastante complexa de se entender e de se colocar em prática nas nossas vidas, que é o capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amai os vossos inimigos. Se nós temos dificuldade, muitas vezes, em amar os nossos amigos, em amar os nossos parentes, que dirá amar aqueles com quem nós temos dificuldades de relacionamento? Então é muito importante nós tocarmos nesse assunto, porque muitas vezes é algo que nós vamos deixando, mas uma hora a gente tem que pensar que nós precisamos aprender, de alguma forma, a amar aqueles que nós consideramos, ou que nos consideram inimigos, ou adversários, ou de alguma forma a gente tem desavenças, né? Amar aqueles com quem a gente tem afinidade é relativamente fácil. Mas e amar aqueles com quem a gente tem diferença? Como é que a gente faz? Qual é o processo? Então nós vamos discutir um pouquinho à luz do Evangelho como é essa questão, como podemos amar, né, os nossos inimigos, como colocar isso em prática nas nossas vidas. Então a gente começa trazendo a passagem do Evangelho na qual Jesus faz essa colocação. Então no Evangelho de Mateus, Jesus diz algo muito interessante, ele diz assim: aprendestes que foi dito. Então ele está dizendo já, ó, vocês aprenderam, que alguém ensinou a vocês o seguinte: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Olha que interessante, Jesus já começa dizendo, alguém tinha ensinado para o povo da época, para os hebreus, que nós deveríamos amar o nosso próximo, mas já para os inimigos ficaria reservada a nossa parcela pior de nós. Eu, porém, vos digo, Jesus dizendo, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Olha que proposta ousada! Imagina na época de Jesus, uma época mais rude que a nossa, um povo de pescadores, de trabalhadores do campo, de soldados, né? Jesus viu como proposta, ó, vocês precisam amar os seus inimigos. Imagina se o povo da época conseguia entender, falar, Jesus está viajando, né? Como assim amar os meus inimigos? E não pense que é uma dificuldade do povo de 2000 anos atrás, lá dos hebreus. Não, uma dificuldade nossa até hoje, colocar isso em prática nas nossas vidas. E ele continua dizendo, orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e sobre os injustos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, começa com essa passagem e faz toda uma discussão sobre como colocar isso em prática em nossas vidas. Por que precisamos amar mesmo aqueles com quem a gente tem diferença? Então a gente começa fazendo uma análise da primeira frase que Jesus nos disse. Aprendestes que foi dito, amarás o vosso próximo e odiarás os vossos inimigos. Mas onde foi ensinado isso? Quem ensinou? Onde foi aprendido?
Então, quando nós observamos, analisamos o Velho Testamento, é muito interessante, são várias e várias passagens que realmente colocam que o inimigo deve ser tratado a ferro e fogo. Então, era realmente ensinado para o povo da época que os inimigos deveriam ser tratados dessa forma. Então, a gente tem que até considerar que era uma questão cultural de séculos que vinha sendo trazido diante das guerras, da dominação de um povo pelo outro. Tanto que eu selecionei 3 pequenos versículos do Velho Testamento que falam sobre essa questão, só para a gente ilustrar e entender o pensamento da época. Nos Salmos, por exemplo, tem um salmo que diz assim: odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Então são os hebreus falando de outros povos. Odeio-os com ódio perfeito. Se o ódio já é um sentimento pesado, denso, eu nem imagino o que é um ódio perfeito, né, gente? Deve ser algo terrível. Odeio-os com ódio perfeito. Então imagina séculos a pessoa sendo incutida com essa ideia na cabeça. É claro que você vai desenvolver esse tipo de sentimento. Em Levítico tem um assim que diz: e perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Então, novamente, qual era o conselho dado ao povo da época? É para perseguir os inimigos, para eles caírem diante da sua espada. E novamente nos Salmos tem um que diz assim: persegui os meus inimigos, e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Olha que pesado, que denso. Tanto que, não só entre os hebreus, mas entre vários povos, era comum que quando um exército, por exemplo, dominava o outro, dominava um vilarejo, dominava uma aldeia, muitas vezes a aldeia era dizimada, era queimada, e jogava-se sal sobre a terra para que nada nascesse naquele lugar. Ou seja, tamanho, o grau de sentimento negativo que se nutria um pelo outro, só por ser um povo diferente, por falar uma língua diferente, por ter uma religião diferente, existia então essa desavença toda. Aí a gente entende por isso porque Jesus disse: olha, vocês aprenderam assim, mas agora eu estou ensinando vocês a fazer de outro modo. Então quando vem Jesus e diz: amai os vossos inimigos, vocês imaginam a dificuldade que as pessoas tinham de entender, porque o que eles aprenderam durante séculos era o contrário. Só que daí Jesus já dá uma grande lição colocando o porquê disso. Porque Deus faz que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e que chova sobre os justos e sobre os injustos. Então esse nosso sol bonito que está brilhando, por sinal está brilhando demais em Londrina, né? 38, 40 graus, né? Nós vamos agradecer, né, que temos esse sol que nos dá calor, nos dá energia, né? É o que dá energia para toda uma cadeia que começa nas plantas, que fazem a fotossíntese, são alimento para os animais, né, que servem de alimento para nós. Então olha como a gente depende do sol. Só que o sol não vai brilhar só para os Ricardos. O sol não vai brilhar só para o Marcelo Seneda. Vai brilhar para todo mundo. Vai brilhar para aquele que está no presídio, vai brilhar para aquele que está lá em Brasília fazendo coisa errada, vai brilhar para todo mundo. E ele diz ainda: e que chova sobre os justos e sobre os injustos. Então, estou torcendo para cair uma chuvinha logo para aliviar um pouco esse calor. Mas quando cair a chuva não vai cair só no telhado de quem faz caridade, de quem vem aqui no centro fazer uma prece, de quem vem aqui trabalhar. A chuva vai cair também no telhado daquele que erra, daquele que comete abusos, daquele que comete delitos. A chuva vai cair sobre todos eles. Então, se essas dádivas fornecidas pela natureza, que são o sol e a chuva, são para todos, quem somos nós para queremos privar essa ou aquela pessoa do direito à vida, do direito à paz, não é? Então são reflexões interessantes para nós fazermos nas nossas vidas, né? Deus considera todos nós os seus filhos, mesmo aqueles que cometem os piores erros. E nós temos que não podemos julgar, porque se nós acreditamos na reencarnação, a gente tem que sempre fazer a seguinte reflexão: como será que nós éramos umas 2 encarnações atrás? 5, 10. Com certeza nós estávamos na classe dos bárbaros. Também fizemos nossos erros, cometemos nossas atrocidades. Só que o sol brilhou para nós. E a chuva caiu sobre nós também. Porque também somos filhos de Deus. E a grande notícia, a boa notícia, é por mais que nós tenhamos errado, nós fomos evoluindo e agora, apesar de estarmos muito longe da perfeição, melhoramos um pouquinho. Olha, a
gente está aqui no domingo de manhã fazendo esse esforço de vir aqui, tentar trabalhar essa reforma moral dentro de nós. Então é um sinal de evolução. Então hoje quem está errando também vai evoluir, também vai mudar ao longo dos séculos, ao longo dos anos. Então essa é a proposta de Jesus, de que todos merecem esse amor, porque Deus ama a todos indistintamente. Então nós também precisamos fazer esse esforço. Não vamos também nos cobrar se a gente ainda não consegue, porque é um esforço grande. Mas é preciso a gente ter em mente, olha, eu erro, eu ainda sou limitado e estou fazendo esforços para tentar amar aqueles com quem eu tenho diferenças. E aí, cara, então, mais algumas reflexões interessantes, né? Nós estamos falando então dessa necessidade de nós, para que nós possamos ter paz e harmonia efetivamente no mundo, é preciso que nós tenhamos essa fraternidade entre todos, mesmo aqueles com quem a gente muitas vezes não tem dificuldades, né? Então é preciso que a gente comece a entender quem são os nossos adversários, ou os nossos inimigos, ou aqueles com quem a gente tem diferença. Por que é importante a gente fazer essa reflexão? Muitas vezes a gente pode pensar assim, nossa, não, mas eu sou muito tranquilo, né? Eu não tenho desavença com ninguém, eu não tenho dificuldade com ninguém, né? Eu sou muito calmo. Então tem gente que olha para mim e fala assim, nossa, Flávio, acho que se dá bem com todo mundo, Flávio gosta de todo mundo gosta do Flávio. Não. Tem gente que não gosta de mim. Infelizmente, tem gente que eu tenho dificuldade de me relacionar. Então, o primeiro passo para nós corrigirmos um problema é reconhecer que esse problema existe. Então é preciso que nós reconheçamos. Existem pessoas com quem eu tenho dificuldade de relacionamento. E aí, então, vem daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho sobre o antídoto para poder tratar isso. Como, então, começar a substituir o negativo pelo positivo dentro de nós. Então eu vou trazer 2 exemplos de pessoas com quem a gente tem dificuldade de relacionamento. Talvez alguém tenha pensado, não, eu não tenho dificuldade de relacionamento com ninguém, eu me relaciono bem com todo mundo, eu gosto de todo mundo gosta de mim. Mas vamos pensar nos políticos. Quando a gente pensa nos políticos, muitas vezes vem sentimentos negativos à nossa mente. Né? Então, por exemplo, a gente tem o atual presidente. Tem muita gente que não pode ouvir falar o nome dele. Mas tem o oposto. Tem um dos presidentes anteriores, aquele de barba, que tem muita gente que também tem dificuldade. Então, só para mostrar os 2 opostos, né? Hoje a nossa sociedade está tão dividida, né? Preto, branco, homem, mulher, claro, escuro, direita, esquerda. Então, eu dei 2 exemplos, vamos falar, né, dessa polarização direita-esquerda, para mostrar que quantos de nós, eu também me incluo nisso, às vezes a gente ouve, se você não concorda com as ideias de uma pessoa, e você ouve o nome dela e fala, nossa, que absurdo, e começa. Aí a gente começa a maldizer a pessoa, começa a falar mal da pessoa. Então eu acho que a gente tem que criticar ideias, criticar de forma construtiva. Olha, essa ideia é equivocada. Por exemplo, a questão do meio ambiente, né? Então essa ideia de repente, de esquecer do meio ambiente é muito equivocada. Nós dependemos do meio ambiente, né? Mas eu acho que daí você começar a sentir raiva da pessoa é outra coisa, é totalmente diferente. Aí é o que nós temos que trabalhar. Então criticar ideias é totalmente permitido e é desejável. Porque é com a crítica das ideias que o mundo cresce, o mundo evolui e o mundo muda. Mas daí, odiar uma pessoa porque ela pensa diferente de você, isso é equivocado da nossa parte. No Espiritismo, Emmanuel, Joana de Ângeles e vários outros autores usam uma palavrinha chamada psicosfera. O que é psicosfera? É o conjunto das energias que nós carregamos, né, em menor âmbito. Vamos pensar na nossa aura, né? Então, se a maior parte do tempo nós pensamos e sentimos coisas boas, a nossa psicosfera é positiva. Se na maior parte do tempo nós pensamos ou sentimos coisas negativas, a nossa psicosfera é densa, é pesada. Às vezes a gente não tem aquela pessoa que chega e o clima fica meio pesado no ar. Dizem até que as flores murcham, a pessoa sai a flor murcha, né? Não tem muito disso? A gente usa muito esses relatos. Porque a psicosfera da pessoa, as energias
estão muito densas, estão muito voltadas para o lado negativo, para o nosso lado sombra. Só que no Espiritismo, o pessoal comenta que a gente tem uma psicosfera da nossa cidade, uma psicosfera do nosso país, uma psicosfera do nosso planeta, que é a soma das energias, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, o que será que nós, como população, os nossos mais de 200 milhões de habitantes, estamos vibrando? Então, olha a reflexão interessante da necessidade de nós amarmos aqueles com quem a gente tem diferença. Porque se nós vibrarmos negativamente, a gente vai estar alimentando um círculo vicioso de ódio, de medo, de ansiedade, de preocupação. E se esses milhões de pessoas, que somos nós, né? Se nós, esses milhões de pessoas, começássemos a orar por aqueles que estão lá no governo, em Brasília, no governo estadual, no âmbito municipal, e se nós começássemos a orar por essas pessoas? Vocês sabiam que os políticos também têm um mentor, também tem um anjo da guarda? Né? Às vezes a gente vai pensar, não deve ter, né? Tem, todos nós. Todos nós temos o nosso mentor, todos nós temos o nosso anjo da guarda. Então vocês acham que o mentor daquele político que está cometendo equívocos, ele também não está fazendo esforços para intuir de bons pensamentos e bons sentimentos aquele que é responsável por tomar decisões que influenciam milhões ou milhares de pessoas? Então tem, o mentor está lá, tendo o maior trabalho, só que muitas vezes aquela pessoa que está no poder se deixa levar pela sede de poder e se fecha espiritualmente e não consegue receber as intuições. Então, se nós pudéssemos orar com mais frequência por eles, nós estaremos enviando boas energias para que eles pudessem abrir o seu campo vibratório e receber essas intuições que estão vindo constantemente do alto. Então, olha como melhorar a vibração do nosso país depende também de nós. Se nós acreditamos que a oração tem poder, né? Que a prece tem poder, que a prece é energia e que a prece chega até onde nós pensamos. Nós temos, por exemplo, no WhatsApp, vários de nós participamos de grupos de oração, onde às vezes alguém coloca, olha, fulano, amigo nosso, está no hospital, gostaríamos de pedir a prece por ele. E a gente faz, e aí aquele grupo começa a fazer a prece, e depois você vai consultar, realmente aquela pessoa teve uma melhora depois daquela prece. Porque foram vários corações em sintonia vibrando por ele. Então a prece é energia, a prece é um poder que nós temos. Então se nós utilizarmos e orarmos por aqueles com quem a gente tem dificuldade, imagina o que a gente pode fazer, não existe limites para o que pode ser feito, desde que a gente consiga desejar o bem para aqueles que estão lá nessas posições de poder. Então é uma reflexão interessante para nós fazermos. Né? Por que eu trouxe esse exemplo? Para mostrar que às vezes a gente pensa assim, eu não tenho ninguém de quem eu não gosto, né? A gente só quer fazer, a gente pensa em quem está perto. E quando você pensa em alguém que está longe, que às vezes toma decisões que influenciam milhões de pessoas, você fala, não, essa pessoa eu realmente, para mim é difícil. Então é difícil a gente não ter esse tipo de sentimento. Mas reconhecer o sentimento é o primeiro passo para trabalhá-lo dentro de nós. Mas fica a dica, né, que vai ser reforçada daqui a pouco, da prece, como mecanismo para a gente começar a trabalhar dentro de nós esse lado negativo. Outro exemplo são as pessoas que cometem crimes. Então os criminosos, aqueles que estão nos presídios, que estão nas prisões, nas cadeias. Existe uma frase muito triste, muito pesada, muito triste, mas que a gente costuma ouvir com frequência, que diz assim, bandido bom é bandido morto. Então, é algo inconcebível para quem cultiva a vida, para quem acredita na vida, para quem acredita que nós somos espíritos imortais, a gente pensar que alguém merece morrer. Ninguém merece morrer. Todos têm direito à vida. Não quer dizer que aquela pessoa não precise daquele momento de reclusão para poder refletir sobre o que fez na vida. Então, a pessoa que está em reclusão, ela não tem ainda, um dia ela vai ter, mas ainda não tem a capacidade de viver em sociedade, porque vivendo em sociedade ela causa estragos, ela faz o mal ao próximo. Então aquela pessoa que está na prisão, ela precisa daquele momento onde a sua liberdade é cerceada para que ela possa refletir sobre o que fez. Mas estar preso já é, vamos dizer assim, uma punição suficiente. Não é preciso que além de estar presa, a pessoa seja maltratada, a pessoa
vive em condições desumanas. Não. São os nossos irmãos. Vamos de novo pensar na reencarnação. Será que nós já estivemos numa prisão? Num calabouço da Idade Média? E se nós estivermos nessas condições, como nós gostaríamos de ser tratados? Então, em vez de vibrar negativamente pelos nossos irmãos que estão no lugar que um dia provavelmente nós estivemos, que são as prisões, também nós precisamos orar por eles. Tanto que é comum nas nossas preces, nós fazemos as preces pelos doentes, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão nas cadeias e nos presídios. Por quê? Porque nós temos essa negatividade, né? A gente vê às vezes uma reportagem na TV de alguém que cometeu um crime, aí vem aquele sentimento de revolta, vem aquele sentimento negativo, né? Que nós ainda estamos trabalhando dentro de nós. E se nós tentássemos fazer esse esforço contrário, de orar por aquela pessoa? Talvez fazer uma visita, né? Visitar os presos no presídio. Tem um amigo que ele faz essas visitas, e ele disse que, por exemplo, uma vez ele foi no presídio visitando um preso, ele disse assim, por que eu vou mudar? Não vou mudar. Porque eu matei alguém, então eu já estou condenado. Olha a visão dele. Como ele matou, a visão dele é que ele estava condenado. Aí esse meu amigo tentou trazer para ele a visão espírita. Olha, você cometeu um crime, você precisa reparar o seu erro, mas ninguém está condenado eternamente. Todos nós temos quantas chances forem necessárias, porque o sol brilha sobre os bons e sobre os maus, e a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. Então, ele teve a oportunidade de levar um pouco de conforto para esse que talvez já nem via mais perspectiva da sua vida. E talvez isso levasse a cometer mais crimes ainda. Não tem salvação mesmo, vou cometer mais crimes. E se a gente puder dar maior perspectiva para essas pessoas, talvez elas possam mudar. Então, são alguns exemplos de pessoas com que a gente tem essas dificuldades. Mas nós temos também dificuldades de relacionamento no trabalho, às vezes é com o chefe, às vezes é com um colega, com um parente dentro de casa, né? Mas esses exemplos são mais fáceis da gente entender. Mas só para a gente perceber que todos nós temos esses lados para serem trabalhados. Bom, mas já que nós estamos falando de espiritismo, é importante nós falarmos também dos adversários desencarnados. Então nós vemos exemplos de pessoas que estão encarnadas como nós, que estão vivendo aqui no plano físico junto conosco. Mas os desencarnados, será que é possível que um desencarnado, depois que vai para o plano espiritual, continue nutrindo esses sentimentos negativos? Tanto que no livro O Consolador, de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, é um livro muito interessante e também é organizado na forma de perguntas e respostas, como no Livro dos Espíritos. Tem uma pergunta bem interessante, que é a pergunta 158, da qual pergunta-se a Emmanuel o seguinte: se uma criatura desencarna deixando inimigos na Terra, é possível que continue perseguindo o seu desafeto? Então, por exemplo, eu tenho um desafeto aqui, eu desencarnei. Será que é possível que depois que eu estiver lá no plano espiritual, eu continue perseguindo aquela pessoa? Essa é a pergunta feita a Emmanuel. E a resposta: isso é possível e quase geral. Olha só. Porque se o amor é o laço que reúne as almas, nas alegrias da liberdade, o ódio é a algema dos forçados, que nos prende no cárcere da desventura. Então, olha que interessante. Se o amor é o laço que nos une, o ódio é a algema que nos acorrenta. Ou seja, de uma forma ou de outra, são vibrações que nos ligam. E aí a gente tem essa escolha: nós podemos nos ligar às pessoas pelo amor ou podemos nos ligar pelo ódio. Então, se nós nos ligamos pelo amor, nós estamos construindo laços de amor. Se nós nos ligamos pelo ódio, nós estamos construindo algemas que nos prendem. Então, exatamente aqueles de quem nós gostaríamos de nos afastar, são de quem nós mais nos aproximamos. Por quê? É só lembrar, quando às vezes você tem dificuldade de relacionamento com alguém e não consegue tirar a pessoa da cabeça, volta e meia vem o pensamento, né? De algo que a pessoa te fez, ou de algo que você fez para a pessoa e você tem aquele sentimento de culpa, né? Então, todos nós temos essas dificuldades. Então, e existem até dificuldades mais simples. Por exemplo, vamos supor, eu sou um marido muito ciumento. Aí eu desencarno, volto para o plano espiritual. É muito comum que lá no plano espiritual esse ciúme continue e eu fique
vamos dizer assim, psiquicamente, energeticamente ligado à minha família aqui e muitas vezes atrapalhando a continuidade da vida deles. Né? Então não deixa de ser um processo obsessivo que muitas vezes acontece. Tá? Então são exemplos para a gente ver que quando a gente desencarna, nós não somos promovidos automaticamente. Nós não mudamos num passo de mágica, nós não mudamos por decreto. Nós desencarnamos e continuamos a ser exatamente quem nós somos. E o processo de aprendizado que nós estamos tentando aqui pode continuar do lado de lá se nós estivermos abertos a isso. O aprendizado, gente, aprender dói. Aprender dá trabalho. Mas por que aprender dói, né? Vai estudar, né? Quem lembra das cadeiras acadêmicas, vai estudar matemática, vai estudar física, vai estudar química. Às vezes a cabeça até dói, né? Meu Deus, começa a dar um nó na cabeça, né? Então aprender dói, mudar dói, leva tempo. Então nós não mudamos de uma hora para outra, só porque nós desencarnamos. Então fica também essa reflexão para nós. Legal, então falamos sobre a questão, a importância de amarmos os nossos inimigos, para nós criarmos um clima verdadeiro de fraternidade. Enquanto houver vibração negativa, nós podemos falir ainda, nós podemos cair. Mas, como colocar em prática? Então é a grande pergunta. Como colocamos em prática essa questão do amor? Aqueles com quem a gente tem essas dificuldades. Tem um texto do Emmanuel, psicografia do Chico, onde Emmanuel dá a receita. Só que tem um problema, né? Eu vou falar a receita que o Emmanuel trouxe sobre como amar os nossos adversários. Só que agora, quando eu falar essa receita, quando você chegar no plano espiritual, depois que você desencarnar e chegar no plano espiritual, você não vai poder chegar para o seu mentor e falar, eu não sabia. Seu mentor vai falar, olha, lá no dia 4, né? Dia 4 de outubro, lá de 2020, alguém falou, leu lá o texto do Emmanuel, que ele deu receita de como amar os seus adversários. Então a gente pode mais dizer. Então, quem quiser sair, eu vou dar alguns segundos para sair. Tá? Então ouvir, né? Então, ouvir. Depois que eu ouvir, não tem mais jeito. Já está sabendo como fazer. Porque vem a dúvida, mas como é que eu faço? Nossa, então eu tenho dificuldade de amar quem está do meu lado, quem é aquela pessoa de quem eu não gosto. Como é que eu faço? Olha a receita do Emmanuel, que bonita. Amar aos inimigos, na conceituação de Jesus, não será praticar bajulação. Então, não é aquele amor, não é assim, você vai convidar, você não gosta da pessoa. Você vai convidar a pessoa para tomar um café. Né? Talvez seja até falsidade. Então você não está pronto para isso ainda. Não é praticar bajulação. Mas será que a única forma de amar uma pessoa é dar um abraço, é fingir que está tudo bem? Não. Vem a receita do Emmanuel, que ele diz assim. Podemos cultivar atitudes diversas. Por exemplo, orar pela felicidade deles no silêncio do coração, envolvendo-os em vibrações de paz e encorajamento. Então é aquela dica que a gente está falando lá atrás. Eu não consigo, não topo essa pessoa. Meu santo não bate, né? A gente diz assim, o santo não bate. Mas será que você não pode orar por essa pessoa? Orar está ao alcance de todos nós. Não precisa orar em voz alta. Ninguém precisa saber. É entre você, Deus, Jesus, os mentores, né? Nossa, quanta gente. Né? Mas é entre você e aqueles que sabem que você está orando. Você vai orar em pensamento, vai orar em sentimento, mandando boas vibrações para aquele com quem você tem dificuldade. E isso está ao alcance de todos nós. E isso contribui para melhorar a nossa psicosfera pessoal, quebrar essa algema de ódio que existe entre nós e melhorar, dar um passo a mais para que nosso planeta se torne um lugar melhor, se cada um de nós fizer isso. Então a primeira dica de Emmanuel, orar por aqueles com quem a gente tem dificuldade. Então os políticos, aqueles que estão nas cadeias, aquele cunhado complicado, aquela sogra difícil. Né? Então, usar a oração como mecanismo para que a gente possa quebrar esse ciclo vicioso. O outro, esse é difícil, hein? Destacar-lhes as qualidades nobres quando em conversação com pessoas amigas. Então está aquela rodinha de conversa.
Alguém fala de fulano. Ah, aí já começa, né? Aí a língua já não abre dentro da boca. A gente já começa a falar, aí começa a ver a maledicência. Não, porque fulano isso, fulano aquilo, fulano aquilo, fulano aquilo. Olha a possibilidade que a gente tem de, nesse momento, lembrar desse texto de Emmanuel e falar, mas o Emmanuel falou que na rodinha de conversa eu preciso fazer o contrário. Destacar-lhes as qualidades nobres. Aí você pode até falar assim, a pessoa tem essas dificuldades, mas quem não tem? Olha só como muda. Então, olha, a pessoa tem essas dificuldades, mas ela também tem essa qualidade. Então, perante aquele círculo de pessoas, você muda a vibração. Porque é comum, né? A gente está na rodinha de conversa, aí começa um assunto negativo, aí um puxa daqui, um puxa dali, daqui a pouco o clima está pesado, né? O clima está denso. Você às vezes até com dor de cabeça daquela conversa desagradável, aquela conversa desgastante. Então, quando você faz isso, você muda a vibração. Olha como a gente está falando da questão da vibração hoje, né? Da importância disso. Então, próxima vez que estiver na rodinha de conversa e der aquela vontade de falar mal de alguém, lembra do Emmanuel e tenta falar bem. É outra dica que ele dá para a gente. Desembargar, ou seja, tirar obstáculos, né, do caminho, sempre que possível, de forma oculta e indireta, daqueles com quem a gente tem dificuldade. Ou seja, aí ele está sendo mais difícil ainda, porque ele está dizendo o seguinte, você vai ajudar. Ah, você tem dificuldade com aquela pessoa, você vai ajudar aquela pessoa, é isso que ele está dizendo. Então, por exemplo, você está no seu ambiente de trabalho e tem dificuldade com um colega. Vem o seu chefe e fala assim, olha, eu estou pensando em dar uma promoção para fulano, o que você acha? Olha a sua responsabilidade, você pode deixar a sua negatividade vir à tona e falar, olha, eu acho que não, e começar a criticar e barrar a promoção dele. Ou você pode pensar friamente, né, racionalmente, falar assim, olha, tá, essa pessoa tem defeitos, mas para a função ele tem essas qualidades, ele cumpre os requisitos. Fala, não, realmente a pessoa serve. Então é o que? Isso significa tirar obstáculos do caminho. Então você efetivamente ajuda a pessoa, sem ela saber, ela não precisa nem saber que você fez isso, mas você efetivamente ajuda. Olha que interessante, né? Às vezes aquele vizinho, né, que sempre estaciona o carro no nosso portão, que a árvore, né, a gente reclama que a árvore dele surge no nosso quintal. Então, o que você pode fazer por ele? O que você pode fazer por ele? Então, pensemos, façamos essa reflexão. Com quem a gente tem dificuldade? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Mas Emmanuel continua dizendo que também nós podemos ajudar os entes queridos dos nossos desafetos. Então, vamos pegar de novo o exemplo do trabalho. Aí você está no seu ambiente de trabalho, chega um currículo de um jovem, né? O jovem procurando tanto, né, precisando tanto de emprego, de trabalho hoje em dia, vem o currículo de um jovem. Você fala, esse aqui é filho de fulano de quem eu não gosto. Vou barrar esse currículo. E se você fizer o contrário, né? Desde, é claro, que ele cumpra os requisitos para a função, você fala, não, vou dar uma chance para essa pessoa. Olha como isso vai fazer bem não só para o outro, mas vai fazer bem para você. Que você vai sentir que você está conseguindo quebrar essa algema que a gente falou. Que você está substituindo o negativo pelo positivo dentro de você. Talvez quem mais vai ganhar não é o jovem que conquistou o emprego, talvez é você que conseguiu fazer um ato de bondade com quem você queria fazer o mal. Então, enfim, dicas de Emmanuel, né? Então, como eu falei, né? Agora quando nós chegarmos no plano espiritual, a gente não pode mais dizer que a gente não sabia, tá? Então o mentor vai falar, olha, eu sei, estou sabendo, aprendi, e posso colocar em prática. Bom, agora eu gostaria só então de encerrar, a gente partindo aqui para o nosso final, para contar uma história sobre do Evangelho, uma história que não consta do Evangelho, mas é trazida por Humberto de Campos. Então, Humberto de Campos, que foi jornalista, grande escritor, trouxe várias psicografias por Chico Xavier. E, em uma certa época, a família de Humberto de Campos reclamou de direitos autorais e o Chico teve que mudar, né? O Humberto começou a assinar as obras dele como irmão X. Porque a família começou a reclamar da questão dos direitos autorais. Como você está fazendo a psicografia, trazendo o nome dessa pessoa da nossa família? Né? Isso não pode. Aí ele teve que mudar e vir como irmão X. Então tem essa psicografia aqui do irmão X, que fala exatamente sobre uma passagem que não consta do Evangelho, mas que ilustra
vem a questão dos inimigos, que diz assim, o título da história, que os maiores inimigos estão dentro de nós. Que é muito interessante. Jesus estava com os discípulos caminhando sob o sol de Cafarnaum, aquele sol brilhante, mais ou menos como o sol de Londrina, assim, né? E Simão Pedro, quem se lembra de Pedro? Pedro sempre era bastante incisivo, né? Era bastante ativo. E Pedro, naquele seu jeito, né, ativo, chega para Jesus e pergunta: Mestre, como saber quem são os nossos maiores inimigos? Pedro pergunta para Jesus. Aí Jesus diz: olha, Pedro, muitas vezes uma horinha de experiências ensina mais que dias de aprendizado. Então tenha paciência, que logo você vai entender quem são os nossos maiores inimigos. Então Jesus, através da sua vidência, da sua premonição, já sabia como essas lições apareceriam diante de Pedro. Aí Pedro: mas aprender demora tanto. Mas a gente tem que ter paciência, Pedro. E aí Pedro ficou meio desconsolado, mas aguardou. Aí eles continuaram a caminhada ali, né, indo de uma cidade para outra. De repente, viram alguém se esgueirando por trás da vegetação. O Pedro ficou desesperado, falou: meu Deus, é algum fariseu querendo matar Jesus. E começou a ficar inquieto, começou a ficar preocupado, parou todo mundo, né, colocou todo mundo em alerta. Entrou no meio da vegetação, puxou a pessoa pela camisa, aí a pessoa saiu dando risada. Era André, irmão de Pedro, querendo pregar uma peça, fazendo uma brincadeira, porque ele era mais jovem, né? Aí Jesus falou para Pedro, né? Pedro, nunca te esqueças que o medo é um adversário terrível. Então Pedro ficou naquele momento, né, tenso, nervoso, preocupado, né, desde dar tempo ao tempo para ver o que estava acontecendo, já saiu esbaforido, né, puxando a pessoa ali com violência. Então Jesus deu a recomendação para Pedro: Pedro, nunca te esqueças de que o medo é um adversário terrível. Aí, continuando a caminhada, eles encontraram um levita, da tribo de Levi. Né? E ele estava lá lendo a Torá, né, que é uma parte do Velho Testamento. E ele, como não gostava de Jesus e dos seus discípulos, não gostava das ideias de Jesus, dirigiu a palavra a eles de forma menos respeitosa, né? Insultando por eles terem aquele tipo de pensamento que Jesus tinha. Aí Simão ficou encolerizado, né? Começou a brigar, começou a xingar aquele homem. Ele foi tão assim, ficou tão encolerizado que o homem saiu correndo de medo do Pedro. Falou: meu Deus, esse homem vai bater em mim daqui a pouco, né? Pedro tinha mesmo, né, esse perfil, né, mais incisivo. E o homem saiu correndo de medo do Pedro. Aí Jesus pergunta: Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pedro respondeu. Aí Jesus redarguiu: terás observado a regra sublime neste conflito? Então, sabe que você amou o seu próximo de verdade? É indispensável nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem. E não esqueça que a cólera é um perseguidor cruel. Então deu outra dica para o Pedro. E continuaram a caminhada. Aí encontraram um homem chamado Teofrasto, que era um judeu, mas ele era grego. Ele vendia perfumes. E ele falou sobre um tal de Zeconias, que era um leproso, ex-leproso, que havia sido curado por Jesus, que estava em Jerusalém, mas que mesmo depois de ser curado por Jesus, ele ficava falando mal de Jesus. Não é realmente, ele é um falso profeta, e falando coisas negativas. Imagina Pedro, né? Pedro ficou muito bravo com ele, né? Por ver essa situação toda. Aí Jesus pergunta para Pedro, faz uma pergunta muito simples: Pedro, quantas vezes perdoarás o teu irmão? Então ele falou coisas terríveis, né? Quantas vezes você perdoará o teu irmão? Até 70 vezes 7, replicou o apóstolo humilde. Quer dizer, infinitas vezes nós precisamos perdoar. Pedro, a dureza é um carrasco da alma, porque o Pedro não teve ali a capacidade de perdoar. Então ele deu outra dica: olha, Pedro, a dureza é um carrasco da alma. Nós precisamos ter o sentimento para perdoar o nosso próximo.
senão que amor é esse? E continuaram. Aí passando, né, no outro trecho, encontraram um romano paralítico das pernas para baixo. Mas ele era rico, então estava numa liteira, aquela coisa que os servos carregavam nos ombros, então ele estava sendo carregado nos ombros, numa liteira, confortável, cobertinho lá na sombra. Só que ele não tinha os movimentos das pernas para baixo, ele era semi-paralítico. E Pedro disse, olha, eu queria curar esse homem só para dobrá-lo diante de Deus. Então ele queria, na verdade, curar aquele homem, não para ajudar, por vaidade. Né? Porque aquele homem passou meio desdenhoso, meio desdenhando ali de Jesus, meio desdenhando dos discípulos. Nossa, esses judeus, né? E Pedro, olha, eu queria curar esse homem só para dobrá-lo diante de Deus. Então, qual o sentimento que fazia com que ele desejasse a cura daquele homem? Não eram sentimentos bons, eram sentimentos negativos. E Jesus respondeu assim, por que instruiríamos a violência no mundo se o próprio Pai nunca se impôs a ninguém? A vaidade é um verdugo sutil. Então o que ele está dizendo? Deus não se impõe a ninguém. Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos tomar as nossas próprias decisões. E o Pedro queria cercear o livre-arbítrio daquele homem de uma forma violenta. Então, a recomendação de Jesus. A vaidade é um verdugo sutil, um carrasco sutil. E, finalmente, chegaram numa hospedaria de um homem chamado Aminadab. Aí Pedro encontrou um colega chamado Zadias. E eles começaram a conversar. E o Zadias começou a falar de Israel. De Roma, desculpa. Começou a falar dos filósofos, dos políticos. Começou a falar mal de todo mundo. Olha, que Roma é uma cidade perdida, uma cidade pervertida, o fim do mundo. E começou a falar mal de todo mundo. E Pedro concordando, e Pedro dando corda, e falando, é verdade, ó, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano... Tibério Graco, que era o imperador, nossa, nesse nem se fala. Daqui a pouco Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você já esteve em Roma? Ah, não, nunca estive, mestre. Nossa, mas você fala como se você morasse lá. Parece que você conhece os cidadãos de lá. E ele disse assim, Jesus disse assim, estejamos convictos de que a maledicência é algoz terrível. Então deu outra dica para Pedro. E aí, fecha o ensinamento de Jesus. Vamos imaginar a cena, né? O mestre contemplou a paisagem exterior. Então a gente imagina Jesus olhando para aquele sol, aquela vegetação bonita. O mestre contemplou a paisagem exterior, fitando a posição do sol, como a consultar o tempo. E voltando-se para o companheiro vigilante, Pedro, acentuou o bondoso. Pedro, há precisamente 1 hora, procuravas situar o domínio de nossos maiores adversários. De então para cá, 5 apareceram entre nós. O medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como reconheces, nossos maiores inimigos moram em nosso próprio coração. E sorrindo finalizou, dentro de nós mesmos será travada a guerra maior. Então é uma história muito bonita, trazida por Humberto de Campos, por intermédio do Chico, que a gente começamos a nossa história pensando, né, nos nossos inimigos externos. E a gente termina percebendo que os nossos maiores inimigos são os internos, são aqueles que estão dentro de nós. Além desses que Jesus colocou, o orgulho, a raiva, a agressividade, a inveja. Então são vários os inimigos que nós temos que tratar dentro de nós. Então aquele que está fora de nós, muitas vezes é até fácil lidar, porque você se afasta. Ah, eu não gosto dessa pessoa, você se afasta da pessoa. Não precisa conviver com ela. Mas e aquele inimigo que está aqui dentro? Como é que você faz? Aí eu trabalho de formiguinha. Aí eu trabalho de cada dia. O trabalho da prece, o trabalho voluntário, o trabalho da caridade, o trabalho de ajudar aquele com quem a gente tem as dificuldades, seguir as dicas do Emmanuel. Mas está ao alcance de todos nós fazer esse trabalho íntimo para podermos mudar, para podermos melhorar.
Então fica essa reflexão aí para todos nós, né? Porque como eu disse, né, não é porque eu já li esse texto várias vezes do Emmanuel que eu aprendi, tá? Acho que eu sou muito teimoso, tenho dificuldade de aprender, né? Mas aos poucos a gente vai tentando, então acho que de tanto repetir uma hora vai cair a ficha. Mas fica essa dica para todos nós, que todos nós precisamos trabalhar esse nosso lado negativo, esse nosso lado sombra, e que nós temos as ferramentas que Jesus trouxe através do Evangelho para trabalharmos isso dentro de nós. Então agradeço a paciência de vocês em nos ouvir. Né? Sei que o tema é um tema denso, um tema mais pesado, mas é importante às vezes também a gente recorrer a essas temáticas para cutucar um pouquinho o lodo que está lá no fundo do nosso laguinho, para que vindo à tona a gente faça o esforço de limpar a piscina. Né? Então agradeço aí a paciência de vocês e que tenham todos um bom domingo.